Quarta-feira, 27 de outubro. Ernesto não aceita o pedido de divórcio de Helena e diz a ela que ele nunca vai se separar dela e que ela não sabe do que ele é capaz de fazer para não perdê-la. Helena fica sem palavras. Nicholas chega na hora e quer saber o que seu pai está fazendo ali. Ernesto pega o menino no colo e diz, olhando para Helena, que ele não pode ficar longe deles porque os ama e promete que nunca vão se separar. Gina diz que se Pedro não se casar com ela, jamais o deixará ver a criança quando nascer. Ela sai deixando Pedro. Mônica se recusa a ajudar Horácio quanto a Andréia. Ela sai em um táxi deixando-o. Nicholas revela para Ernesto que não quer voltar para os Estados Unidos. Ele novamente diz ao menino que nunca vão se separar. Horácio tenta entrar em casa, mas não consegue, pois Andréia trocou as fechaduras. Um carro de polícia aparece e diz que ele não pode invadir a casa, pois eles receberam um chamado da senhora Andréia informando sobre roubo. Horácio tenta se explicar e depois começa a chamar o nome de Andréia, que aparece na porta. Ela diz que eles estão se divorciando e o que ele quer, uma restrição? Andréia faz uma cena, depois fala que os policiais podem ir. Horácio quer saber o porquê ela trocou as fechaduras, e ela diz que é porque ele não mora mais lá e bate a porta em sua cara. Gina chega em casa irritadíssima e diz a seu pai o que Pedro disse. Ela faz um escândalo total. Enquanto Pedro também chega em casa e diz a seus pais a conversa que ele teve com Gina. Horácio chega em seu apartamento e diz a Mônica o que Andréia fez e que ela trocou as fechaduras da casa. Horácio não está disposto a desistir de recuperar suas coisas. Helena encontra-se com Ernesto no corredor. Ela vai dormir no quarto de Nicholas. Eles novamente têm uma forte discussão, enquanto Pedro tenta enviar uma mensagem para Helena, dizendo que Gina está grávida, mas ele desiste, pois não consegue. Os meninos da mecânica se encontram por acaso com Domingo na rua. Eles dizem a Domingo que ele faz muita falta na oficina e que Nelson ainda não conseguiu encontrar ninguém como ele e Pedro. Gina descobre por Rosa que Pedro está confuso, porque Helena já voltou do México. Ernesto ameaça Helena a contar a seu pai sobre o divórcio. Helena, por sua vez, responde que ele perde seu tempo. Ernesto sai, mas antes diz que isso é o que eles vão ver. Horácio aparece na venda de garagem de Andréia e faz um verdadeiro escândalo. Ele e Andréia discutem. Horácio expulsa todos do lugar. Nelson faz o pagamento para os rapazes da oficina. Domingo aparece para falar com Nelson. Eles vão até o escritório e Domingo pergunta se a proposta de Nelson para ele voltar na oficina está de pé. Nelson diz que sim e que a oficina sem Pedro e ele está indo muito mal. Sendo assim, Domingo volta a trabalhar para Nelson. Os homens se abraçam. Andréia faz Horácio comprar suas próprias coisas. Ele está com pressa, mas Andréia não. A oficina em que Pedro havia conseguido trabalho não tem previsão de quando voltará a abrir. Por isso o chefe paga os funcionários os dias trabalhados. Sendo assim, Pedro novamente está desempregado. Gina vai procurar Helena e implora que ela se afaste de Pedro para que ele assuma o seu bebê. Helena não responde, então Gina sai. Na oficina de Nelson, todos estão felizes com a volta de Domingo. Domingo percebe que Augusto não está feliz e pergunta o porquê. O rapaz responde que o problema dele não tem solução. Gina encontra-se com Ernesto por acaso e se oferece para ajudá-lo a separar Pedro e Helena. No entanto, Ernesto não aceita. Apesar de tudo, ela deixa a proposta em aberto. Ernesto pensa que Helena está saindo com Pedro. Ele aproveita um descuido e instala um aplicativo no celular da esposa para ser rastreada quando ela sair de casa. Pedro chega em casa e descobre que seu pai voltou a trabalhar com Nelson. Ernesto sai com Nicholas. Helena liga para Irene e confessa que quer se divorciar de Ernesto. Irene fica feliz e diz que apoia e pergunta se Pedro tem a ver com isso.
Helena diz a ela que Pedro e ela não têm nada e fala que Gina veio procurá-la para falar que está grávida de Pedro. Irene se oferece para ir até sua casa para conversarem, mas Helena quer ficar sozinha. Horácio liga para Domingo, convidando para comer e conversarem. Depois ele liga para Ernesto, que está em um parque com Nicholas. Ernesto diz que já está no México. Quando ele desliga, Ernesto confere seu celular, o aplicativo, para ver se Helena está em casa ou se ela saiu. Mais tarde, Ernesto conversa com Horácio para convencer Helena a não se divorciar. Ernesto insulta Helena e fala sobre ele ter largado Andréa por Mônica. Horácio se enfurece e manda ele sair de sua casa. Ernesto pega Nicholas e sai. Samuel está em um bar, Rosa também. Modesto aparece, puxa o cabelo de Rosa e agarra. Gabriela os vê e disfarça. Modesto puxa Rosa para levá-la e Samuel aparece chamando-a e pergunta onde ela vai. Rosa mente e diz que encontrou com seu irmão. Modesto ri e se apresenta a Gabriela e a Samuel. Pedro chega na casa de Helena. Ela ironicamente pergunta se ele quer falar sobre a gravidez de Gina, mas ele garante que a ama e a beija. Helena quer saber como Gina vai ficar. Pedro responde que vai cuidar de seu filho. Helena diz que Ernesto pode chegar a qualquer momento. Pedro a chama para irem a outro lugar. Enquanto no caminho de volta para casa, Ernesto precisa parar o carro, pois Nicholas está passando mal e precisa vomitar. Helena e Pedro estão em outro lugar. Eles se beijam novamente. Helena diz que vai se divorciar de Ernesto, mas ela não quer que Nicholas sofra, pois ele ama muito Ernesto. Ela ainda diz que eles precisam ser muito cautelosos, pois ela não sabe do que Ernesto é capaz. Modesto conversa com Gabriela e diz que trabalha com máquinas agrícolas. Ele pergunta de onde Gabriela conhece Rosa. Ela responde que pelo Samuel, pois eles trabalham juntos, enquanto Rosa inventa sobre Modesto para Samuel. Helena e Pedro ainda estão juntos quando seu pai Horácio liga para falar que Ernesto disse que ela e Pedro são amantes e que ele não vai permitir que Ernesto a ofenda assim. Quando Helena desliga, ela diz a Pedro o que Ernesto disse a seu pai, que ela e Pedro são amantes. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo!